Quando falamos em corrente elétrica, temos aqui alguns exemplos, por exemplo, no chuveiro elétrico, num carregador de celular. Nessas duas situações, você tem a presença da corrente elétrica. O que significa, então, a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Esses portadores de carga elétrica podem ser cargas positivas, podem ser cargas negativas, como elétrons, podem ser íons também. Quando falamos em movimento ordenado de carga elétrica, e assim relacionamos com a corrente elétrica, e corrente elétrica é representada pela letra I, é uma grandeza física escalar, ou seja, não existe direção para a corrente elétrica. Grandeza física escalar, basta você utilizar o módulo para sua caracterização. Quando falamos em corrente elétrica, estamos falando no movimento ordenado de cargas. Esse movimento ordenado também está relacionado com o fluxo líquido de carga elétricas. Por quê? Porque se houvesse uma carga positiva e outra negativa, as duas de mesmo módulo, movimentando-se ordenadamente para a direita, haveria uma corrente elétrica. A carga total seria qual? Se as duas cargas têm o mesmo módulo, mas uma é positiva e outra negativa, essa carga líquida seria zero. Então, quando falamos em corrente elétrica, estamos relacionando a um fluxo líquido de cargas elétricas, representado pela letra E. O que ocorre? Nessa situação, nós vamos utilizar como exemplo os metais condutores, em que existem muitos elétrons livres, elétrons de condução. E especificamente a gente vai trabalhar com uma corrente constante desses elétrons de condução. O que ocorre então? Temos aqui um fio, esse fio é um fio metálico. No fio metálico você tem muitos elétrons livres, elétrons de condução. Inicialmente, você tem apenas um fio com esse formato. Todos os pontos do fio estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Ou seja, não existe diferença de potencial. E não existe, consequentemente, um campo elétrico. Então, os elétrons que estão nesse material, por exemplo, o cobre, eles estão em movimento aleatório. Os elétrons não estão em repouso, eles estão em um movimento aleatório. E essa velocidade é uma velocidade relacionada com a energia térmica, com a temperatura, pois vimos já em unidades anteriores que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, o que ocorre? A temperatura, devido à temperatura, essas moléculas, elas têm uma energia, esses elétrons têm uma energia cinética, eles têm uma velocidade. E essa velocidade é muito grande. Mas esse movimento é um movimento aleatório. Movimento aleatório dos portadores de carga elétrica. Nessa situação, os elétrons de condução. Então, todos os pontos estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Todos os pontos do fio estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. O que ocorre? Em determinado instante, esse pedaço de fio, você pode, por exemplo, fazer um corte e conectar uma extremidade do fio ao terminal positivo de uma bateria e outra extremidade do fio ao potencial negativo de uma bateria. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma diferença de potencial. Nesse instante, quando você faz essa conexão, terminal positivo e o terminal negativo da bateria, no interior do fio estabelece-se um campo elétrico. O campo elétrico se propaga a uma velocidade praticamente igual à da luz e, a partir disso, esse campo elétrico vai aplicar uma força sobre os elétrons e os elétrons vão movimentar-se, elétrons têm cargas negativas,
Então, os elétrons movimentam-se em sentido oposto ao campo elétrico. Eles mantêm essa agitação, mas eles iniciam o movimento, eles derivam em sentido oposto ao movimento ao sentido, aliás, do campo elétrico. Assim, o que vai ocorrer? Os elétrons, então, começam a movimentar-se ao longo do fio. E por que eles se movimentam? Porque existe um campo elétrico, e o campo elétrico, nós vamos indicar aqui, ele vai indo do mais para o menos, conforme vimos em aulas anteriores. Os elétrons, então, movimentam-se muito lentamente em sentido oposto ao campo elétrico, ao sentido do campo elétrico. Nessa forma, o que ocorre? Estabelece-se uma corrente. E essa corrente, por que os elétrons, por exemplo, mesmo eles movimentando-se muito rapidamente, muito devagar, aliás, em termos de velocidade de deriva, após um determinado tempo, essa corrente elétrica é a mesma em todos os pontos. Por quê? Porque o campo elétrico propaga-se muito rapidamente, quase instantaneamente. Não é instantaneamente, mas é muito rápido. Então, o que ocorre? Quando você conecta esse fio a essa extremidade e esse fio a essa extremidade, você estabelece uma diferença de potencial. O campo elétrico ele vai ter o sentido do potencial maior para o potencial menor. À medida que você segue as linhas do campo elétrico, você vai movimentar-se em uma direção, em um sentido, aliás, do potencial menor. E a corrente elétrica, então, é estabelecida nesse fio. Historicamente, pensava-se que os portadores de carga elétrica eram cargas elétricas positivas. Se os portadores de carga elétrica fossem cargas positivas, elas movimentariam-se do potencial maior para o potencial menor. Entretanto, hoje sabemos que nos metais os elétrons têm carga negativa e os elétrons sempre terão cargas negativas. Mas nos metais, quem movimenta-se são os elétrons. O que ocorre, então? Na realidade, os elétrons movimentam-se do potencial menor para o potencial maior. Entretanto, nós podemos, sempre nós vamos representar, então, por questões históricas, a corrente elétrica do potencial maior para o potencial menor. É o que a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica. Para definirmos essa corrente elétrica, então, corrente elétrica é o movimento ordenado desses portadores de carga, sempre pensamos em um fluxo líquido de cargas. Para estabelecermos a corrente elétrica, estabelecemos uma diferença de potencial, um campo elétrico propagando-se muito rapidamente. É por isso, por exemplo, quando você acende a lâmpada, né? Quando você clica no interruptor e a lâmpada acende praticamente instantaneamente. Os elétrons que movimentam-se no fio movimentam-se muito devagar, mas o campo elétrico movimenta-se muito rapidamente. Nesse próximo slide, nós vamos analisar a definição da corrente elétrica. Então, como vamos calcular essa corrente elétrica? Temos um fio, por exemplo, um fio cilíndrico, em que vai haver um fluxo líquido de cargas elétricas. Para determinar a quantidade de carga elétrica, vamos imaginar uma seção transversal, uma área de uma seção transversal nessa região. Para você calcular a corrente elétrica é representada pela letra I. Essa corrente elétrica é igual a essa quantidade de carga dQ, que movimentou-se ao longo dessa área da seção transversal, dividido pelo tempo para que esse fenômeno, o tempo necessário para a ocorrência desse fenômeno. Então, essa corrente é igual ao dQ, essa quantidade dQ, dividido pelo tempo dt. A unidade da corrente elétrica, basta utilizarmos a equação, analisarmos a equação.
a carga elétrica é fornecida em coulomb e o tempo é em segundos. Então, a unidade da corrente elétrica é o coulomb por segundo. E coulomb por segundo tem uma unidade. Coulomb por segundo é o ampere. Nós homenageamos muitos cientistas na física. Então, coulomb por segundo é o ampere. Então, 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Para você ter uma ideia do que significa uma corrente elétrica de 1 ampere, 1 ampere você pode pensar sempre como sendo 1 coulomb por segundo. Mas o que é 1 coulomb? Então, 1 coulomb de carga, para calcular a carga, a gente utiliza a equação. Carga Q igual a N vezes E, em que é a carga elementar. Em 1 coulomb de carga, você tem 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Ou seja, é uma quantidade muito grande de elétrons. Então, 1 ampere equivale a 6,25 vezes 10 na 8 elétrons, movimentando-se por uma seção transversal a cada segundo. Por isso que muitas vezes nós utilizamos prefixos quando a gente trabalha com corrente elétrica. O miliampere, por exemplo. Outro fato importante é a conservação da carga elétrica. Quantidade de carga elétrica, você não pode nem criar a carga elétrica, nem destruir essa carga elétrica. A quantidade de carga no início e no final é a mesma, existe uma conservação da carga elétrica. Então nós temos a seguinte situação: temos um fio, nesse fio vai haver uma bifurcação e você terá um fio para um lado e um fio para o outro. O que ocorre então nessa situação? Você tem uma corrente elétrica, então você tem um movimento de portadores de carga elétrica. De acordo com o sentido convencional, nós vamos utilizar aqui o sentido convencional, sempre do potencial positivo para o potencial negativo, embora seja equivalente se você considerasse o oposto. Mas por questões históricas, como já falamos anteriormente, nós vamos considerar então essa corrente elétrica do mais potencial maior para o potencial menor. E aí, para mensurarmos essa corrente elétrica, basta utilizarmos essa área da seção transversal e calcularmos. Basta utilizar dQ por dt. O que ocorre então? Tem um fio e depois você tem uma bifurcação. Então você tem esse ponto em que você tem outro fio, fio 2, e o outro fio, fio 3. Esse ponto dessa bifurcação é o que a gente chama de nó. Talvez você já tenha estudado isso em disciplinas anteriores, mas se você não viu ainda, não tem problema. O que ocorre? Você tem um fio em que esse fio é percorrido por uma corrente elétrica, I1, e em determinado momento, o que vai acontecer? Você tem uma bifurcação. Vai haver corrente elétrica no fio 2 e vai haver corrente elétrica no fio 3. Devido à conservação da carga elétrica, a mesma quantidade de carga elétrica no início, eu tenho que ter no final. Então, essa carga elétrica no início será a mesma no final. Podemos escrever, então, que a corrente elétrica 1 é igual à corrente elétrica 2 mais a corrente elétrica 3. Esse resultado é uma consequência da lei da conservação da carga elétrica. E aí nós temos um outro elemento importante. A carga elétrica é uma grandeza escalar.